Olá, estamos iniciando o programa ASEAG em Foco. A ASEAG é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Hoje nós temos aqui o engenheiro civil Plínio Tomás. Ele estudou na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e fez curso de pós-graduação na Politécnica e na Faculdade de Saúde Pública. Foi fundador do SAI de Guarulhos, onde se aposentou em 1996 e depois trabalhou no Ministério de Minas e Energia como diretor de exploração mineral. Também foi o criador da fundação da ASEAG, professor de hidráulica aplicada na FATEC, CETESB, FIG e na UNG. Atualmente é professor na Associação Brasileira de Normas Técnicas e na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária em cursos de manejo de águas pluviais, quantidade e qualidade e aproveitamento de água de chuva. A NBR, coordenador de normas sobre aproveitamento da água de chuva, recebeu em setembro de 2011 o título de cidadão paulistano pela Câmara Municipal de São Paulo. Fundador da extinta Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico de Guarulhos. Que vida, hein, Plínio? É. Que vida, hein? Graças a Deus eu estou sempre atuante. Muito, né? É. Que bom, pô. Vamos falar um pouquinho sobre o SAI. Como que... Não, vamos falar um pouco de você. Primeiro de você. É. Você foi... você estava comentando que foi o primeiro engenheiro para a Politécnica, é isso? Então, eu nasci na rua João Gonçalves, número 12. Sim. Do lado da padaria Barão, que era do meu pai. Tá. A padaria Barão lá, então eu nasci do lado lá. Aos 7 anos de idade eu entrei na escola. A maior alegria que eu tive na minha vida, pode não acreditar, foi quando eu aprendi a ler. Porque aí eu cheguei lá, eu lia o que estava escrito no saco de farinha, nas latas que tinham lá de banho, essas coisas todas. Então, foi uma alegria fantástica de saber ler, né? Aí eu morei ali na João Gonçalves, depois eu estudei no Capistano de Abreu, ali embaixo, perto da Praça Getúlio Vargas, e depois fiz o ginásio à noite lá, no Conselheiro Crispiniano, e depois eu estudei no Ateneu Rui Barbosa, na Penha. E o Guarulhos não tinha científico, nada, só na Penha. E depois eu prestei vestibular, eu entrei na Politécnica, eu entrei no Mackenzie e na Faculdade Católica. Eu queria fazer, na verdade, o Mackenzie. Eu gostava da engenharia do Mackenzie, que eu achava muito bacana, o estilo americano. Mas aí o meu pai não tinha dinheiro. Aí nesse tempo meu pai já era motorista. A padaria tinha vendido tudo. Meu pai era motorista, não tinha dinheiro para pagar. Então eu fui fazer a Politécnica. Eu fiz a Politécnica, me formei muito bem, passei em primeiro lugar de engenheiros civis, né? E quando eu me formei, só para comentar, a Politécnica é assim, 10% é pobre, a turma do INPS, que a turma chamava, e 90% são ricos. Os meus colegas, tudo milionário. Eu tenho um colega meu, que o pai deu uma indústria para ele com 250 empregados. Verdade, é. Em dois anos ele faliu a indústria, milionário. Os outros pais compravam uma firma grande e davam de presente para o filho. Ou então tinha a firma, punha o filho como sócio. Eu não tinha nada, pai pobre e tudo. Eu lembro que o Maurício Genstein, meu professor, que era o dono da Malbertec, ele me convidou para ser sócio dele. Eu falei, Maurício, eu sou bom calculista, tudo, mas eu não gosto disso aí. Não é isso que eu quero na minha vida, não sei o que eu quero ainda. Aí eu vim para Guarulhos, eu passei em primeiro lugar dia 16 de dezembro, eu estava formado já. Eu vim para Guarulhos, o prefeito Valdomiro Pompeu ligou para minha casa e pediu para eu ir lá. Eu fui lá, eu fui trabalhar, não é? Só que ele falou uma coisa, olha, doutor Plínio, o senhor pode trabalhar comigo, só tem uma coisa, eu não posso pagar o senhor, porque nós não temos jeito de pagar. Eu falei, olha, eu estudei 5 anos na Escola Politécnica, eu fico até 31 de dezembro. Bom, quando chegou em dezembro, antes do Natal, ele conseguiu me pagar lá. No fim, eu entrei na prefeitura. Eu fiquei trabalhando na prefeitura, ele pediu para trazer 3 engenheiros que trabalhavam comigo, que moravam na casa do Politécnica, da turma do POB, né, da turma do INPS, que chamava, e vieram trabalhar comigo, né? Então, eu trabalhei bastante aqui e eu tomei conta do SAI. Eu lembro que o Valdomiro Pompeu, ele falou, Plínio, escolhe o quê? Você quer ser diretor de obra ou diretor do SAI? Naquele tempo, o diretor era o cargo máximo, né? Não tinha secretário. Eu falei, qual que o senhor tem mais problema? O problema que eu tenho grande em Guarulhos é água e esgoto. Então, eu tomo conta de água e esgoto.
e indiquei um amigo meu para ser diretor de obras. Aí fiquei toda a vida. Até fundou o SAI e tudo, né? Foi muito interessante. E essa estrutura dentro do SAI, você que idealizou Eu tudo que aquilo. bolei tudo isso aí, foi muito bom. E a ideia de criar o SAI foi do Heraldo Evas. O Heraldo Evas foi um diretor da Fazenda, muito bom, um homem fantástico que eu conheci, um grande administrador. Ele que teve a ideia de criar o SAI. Porque o governo do Castelo Branco da Revolução, ele só dava dinheiro para quem tinha um serviço separado da prefeitura. Porque antes eles davam dinheiro para o prefeito fazer uma rede de água, o prefeito não fazia nada, caía em exercício fim do que eles chamavam de dinheiro, e o ano seguinte ele fazia uma fonte luminosa. Ele fazia qualquer outra coisa, mas não fazia a rede de água para o povo, nem a rede de esgoto. Porque não aparecia, a obra não aparecia. Né? Aí o Castelo Branco teve a ideia, não, eu só dou dinheiro emprestado para quem fizer um serviço separado, uma contabilidade separada, tudo, para o dinheiro não ser desviado. Puxa vida. Porque a turma desviava o dinheiro, né? Claro. Aí fui trabalhar na prefeitura, aí encontrei os engenheiros, né? E aí eu vi que os engenheiros de Guarulhos estavam tendo problema, né? Porque ninguém tinha serviço. Porque na prefeitura, os caras tinham arquivos de aço, eles tinham prancheta, eles faziam serviço particular dentro da prefeitura, você acredita? Nossa, não é Eles possível. faziam serviço particular dentro da prefeitura, eles tinham prancheta, a máquina de escrever da prefeitura, cópia ideográfica da prefeitura, tudo dentro, fazia e já aprovava na hora. Então, era uma pouca vergonha isso aí, né? Então nós montamos uma Para não associação. dizer outra coisa, né, primo? Uma corrupção. É. Não, eu lembro que tinha pessoas que eu conheci que queriam aprovar um loteamento, eles não aprovavam o loteamento. Se você desse para os caras da prefeitura fazer, aprovavam no dia seguinte, estava aprovado, entendeu? Então, o outro você não conseguia aprovar. Então, ninguém tinha serviço, mas os engenheiros, os arquitetos, está todo mundo passando fome aí, não tinha serviço. Então, é por isso que nós montamos uma associação. Aí você teve a ideia de criar a SEAG. Criar a SEAG, vamos criar uma SEAG, para nós termos força junto ao prefeito, às autoridades. Aí nós falamos com o prefeito, e o prefeito começou a mudar, né? Prefeito, você tem que botar um diretor de obra que seja engenheiro. Claro. O prefeito, tem que acabar com tudo isso aí. O prefeito mandou acabar com todas aquelas coisas. Que bom, que bom. Mandou fechar tudo. Nossa, o prefeito, fez tudo o que eu queria fazer, o prefeito fez, né? Acabou com as pranchetas lá. Acabou com as então. pranchetas. E outra coisa interessante, que é bom falar, já que eu tenho essa oportunidade, quando eu estava trabalhando na prefeitura, eu tinha carta branca com o prefeito Valdomiro Pompeu, né? Inclusive, ele foi na minha formatura na Politec. E eu achei gozado que o pessoal estava fazendo os carnês lá, de água, de luz, um monte de carnês, e pus numa caixa da direita e da parte da esquerda. Aí eu falei para o camarada, por que você está fazendo, põe na direita e esquerda? Não, esse da direita vão pagar, esse aqui não vai pagar. Como não vai pagar? Não, você não sabe, doutor Plínio. Isso aqui a gente deixa aqui 5 anos, depois a gente queima tudo. Ok. Eles faziam isso. Eu fui falar com o prefeito. Eu falei, não, põe tudo numa caixa só, cobra de todo mundo. Lógico. Cobra de todo mundo. A água saía na torneira de todo mundo lá, pô. Aí o prefeito, eu fiz um levantamento de água de Guarulhos. 60% das ligações de água era clandestina. Vixe. Não pagavam água. Nossa, os caras ficaram bravos comigo. Tem gente que é bravo comigo até hoje, viu? Ah, é? Eu lembro que um cara veio, um vizinho meu lá, falou assim, eu tenho direito adquirido, o prefeito que me deu a água. Eu falei, nossa, não existe direito adquirido de furto. Isso é furto. Pô, meu pai sempre pagou água, nós sempre pagamos, por que o senhor não paga? Não, o senhor está me perseguindo, eu não estou perseguindo ninguém. Estou falando a coisa certa. Todo mundo tem que pagar água. Claro. Assim, ninguém pagava água. Aí o prefeito me colocou para tomar conta da planta de valores, né? O senhor não acredita que eu já vi. Tinha em Guarulhos, na rua Dom Pedro II, os prédios dos ricos, eles pagavam como fosse o INCRA, Imposto Territorial Rural. Na 7 de setembro, nossa senhora, tinha um monte os terrenos dos ricos, eles não pagavam. Apesar que os ricos também, eles nem mandavam imposto também, sabia?
Os ricos nem recebiam imposto para pagar. Eu não sei que tinha essas coisas na prefeitura, como é que funcionava isso. Eu sei que ninguém pagava nada. O prefeito mandou eu tomar conta disso aí. Puta, eu lancei todo mundo, viu? Não, tem escola, tem a lei, tudo. Eu verifiquei a lei, tudo. Tem escola, tem tudo. Tem rede de água, tem tudo. Todo mundo vai ter que pagar imposto territorial urbano, IPTU. Aí lancei imposto para todo mundo. Nossa, ficaram bravos comigo, mas ninguém veio falar comigo. Porque sabia que estava errado. Os caras pagando tudo. O INCRA, na rua Dom Pedro II. Você acredita nisso? Não é possível, não é possível. Eu estou falando isso com meu pai uma vez. Nós temos a padaria que o prédio não era nosso, né? Era alugado. Veio um imposto alto para meu pai foi reclamar, falou assim, tá bom, doutor seu Gisto, eu vou verificar. Aumentaram mais o imposto do meu pai. Aí depois, quando eu entrei na prefeitura, eu vi que os caras, a maioria da turma pagava o INCRA. Sim. E o outro nem imposto pagava, nem recebia o imposto, entendeu? Eles nem mandavam imposto para o cara pagar. Sim. Aí entrava outro prefeito, que é amigo dos caras, e queimava tudo aquilo lá, sumia tudo. Bom, agora os antigos, depois acabou tudo isso aí. Tá. E qual que era a função da ASEAG nessa época aí? Então, nós moralizamos todo esse serviço aí, né? Nós moralizamos o serviço, mas mais tarde tivemos um problema também com os próprios engenheiros, diretores de obras. Que os diretores de obras, sabe o que eles faziam? Eles traziam um engenheiro, um arquiteto de fora para trabalhar em Guarulhos. Então, se você ia falar com o diretor de obra, olha, eu quero fazer uma planta rápida. Você quer fazer uma coisa rápida? Está aqui, o meu amigo aqui, ó. Então, fala com ele que eu acerto isso aí. Verdade. Então, aí só sobrava para os engenheiros as coisas pequenininhas, michuruca. O osso. O osso. Os fileiros pegavam tudo. Aí a gente ficava em cima do CREA para pegar o cara. Quando a gente conseguia pegar quase o cara assim, eles tiravam o cara e colocavam outro engenheiro, outro arquiteto. Nossa Senhora, é sempre um problema. Então, o inimigo nosso da associação, geralmente era o engenheiro, diretor de obras, que ele fazia esses cambalachos aí, né? De aprovar a coisa rápida. Mas era assim. Ó, eu lembro que, tem uma ideia, tinha um loteamento, demorava uns 3 anos para aprovar. Eu vi um loteamento na época lá, trabalhava na prefeitura, aprovou em 7 dias. Há 3 anos, percebeu? As coisas mudavam, então era um problema difícil. Então a associação sempre lutou com isso. E sempre está lutando, entendeu? Claro. Porque essas coisas não param, né? Isso não para, você tem que lutar contra isso, você tem que ter... Mas você vê, Guarulhos é um problema complicado, Guarulhos. Sempre foi. 85% das construções são clandestinas. Verdade, é essa a estatística? Essa é a estatística, é muito grande. A estatística é velha já. Você não consegue mexer nisso aí. Quando eu trabalhei no SAI, eu lembro que eu fui ver uma casa lá no bairro dos Pimentas. Nossa, o jeito de fazer quarto sem vitrô, sem janela, sem ventilação. Sei. Você sentia aquele cheiro de bolor. Eu falei, se alguém tem... meus filhos têm tudo asma aqui. Claro que tem. É asma. Mas por quê? Falta um engenheiro, um arquiteto para orientar. Porque o sujeito podia fazer a casa, ele gastou dinheiro para fazer aquela casa, ele podia fazer e deixar a entrada para o ar, para o sol, não é? Mas eles não fazem. A turma não quer fazer, mas eu vi tanta coisa dessa, que tem de gente doente com asma, é impressionante, viu? Bronquite, pega tudo, né? Pega tudo, nossa senhora. Tá bom. Eu lembro uma vez, a mulher do Pietá, arquiteta, né? Ela conheceu, eu lembro que ela contou para mim, achei tão interessante isso. Ela conheceu uma família que morava numa favela. E a mulher tinha, acho que, 2 filhos com asma. Aí ela conseguiu uma casa, um apartamentozinho, esses apartamentozinhos baratos, para a mulher ir morar. Depois de 1 ano, 2 anos, ela foi visitar, as crianças tinham curado a asma. É interessante isso. Interessante, né? A ventilação que faz os engenheiros, os arquitetos são muito bons nisso. A ventilação e iluminação, é importantíssimo isso. Tá bom. Por isso que a engenharia pública, que o doutor Gilmar está tentando fazer na SEAG, é importante, porque você, na verdade, você tem que orientar essas pessoas humildes de fazer a casa no lugar certo, né? Você pode encostar a casa de um lado do outro, ver o sol, né? Ver a posição da janela. Não parece, mas é importante isso para a saúde, né? Exatamente, Exatamente. Nós estamos numa conversa muito interessante aqui com o engenheiro Plínio Tomás. Vamos fazer um intervalozinho para conhecer um pouco o trabalho da
do Sim Comércio, na palavra de Reginaldo Sena, e voltamos em 30 segundos. Olá, empresário do comércio varejista de Guarulhos, trago para você aqui mais uma solução do Sim Comércio. Estamos lançando o portal de serviços do Sim Comércio. É um novo site da entidade. É um site mais interativo, com uma cara mais comercial e empresarial. Ali você vai encontrar cursos e palestras, orientações trabalhistas. Você também vai ter o espaço ali de crédito, que é o Banco Comércio, que é o nosso departamento financeiro aqui para a liberação de crédito. Você também vai ter lá o portal do Venda Mais Comércio, que é o que nós estamos lançando aqui nos próximos dias. Você também vai ter o espaço empresarial. Essa é a novidade aqui no portal de serviços do Sim Comércio. As empresas do comércio varejista vão ter o seu espaço com login e senha para você acessar, mandar os seus pedidos, acessar as convenções e acordos coletivos de trabalho. Além disso, o portal também vai ter um conteúdo de palestras e cursos em vídeo. E todo o material de vídeo que estão nas redes sociais vai estar no portal do simcomércioguarulhos.com.br. É mais uma solução para você, empresário do comércio varejista. Não perca a oportunidade. Acesse o seu portal, o portal de serviços do comerciante. Ok, muito obrigado, doutor Reginaldo Sena, obrigado pela gentileza. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Comércio. Agradecemos aqui ao Lennon e a Priscila, que são muito gentis de trabalhar conosco aqui. E nós estamos conversando com Plínio Tomás, que ele é engenheiro civil. Então, estamos aqui não recordando o passado, mas recordando assuntos tão importantes de Guarulhos, porque o Plínio, como diz o Gilmar, você é a testemunha ocular da história, né? Ah, sou. Então tá. Bom, Plínio, vamos falar um pouco sobre a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, é interessante comentar algumas coisas assim. Por exemplo, nós estamos... o ano passado, eu fui coordenador da norma de aproveitamento de água de chuva. Ok. Em 2007... eu fui coordenador da norma de água de chuva e em 2019 nós reformamos a norma de lá. Eu fui coordenador. Só para vocês saberem, quando você trabalha assim, numa norma da ABNT, é um serviço voluntário. Você não recebe um tostão. O máximo que eles dão para você é um cafezinho lá. Não dão nada. E olhe lá, hein? Eu lembro que uma vez, eu tinha um amigo meu que morava em Minas Gerais, eu convidei para ir na norma, ele gostou e tal. Depois ele telefonou para a minha secretária da ABNT. Ele queria saber que hotel que ele ia ficar, quantas estrelas tinha, que avião que ele podia pegar, quanto ele ia ganhar de jeton. Você não tem nada, é um serviço voluntário. É interessante, eu estou falando isso para saber que é um serviço voluntário, você não ganha nada na ABNT. Logicamente, quando eu dou curso na ABNT, eles me pagam o curso. Mas esse serviço é um serviço voluntário. Eu reuni um pessoal de alto nível para fazer um projeto de norma técnica sobre jardim de chuva. Em inglês é Rain Garden. Então, Rain Garden, Bioretention, tem vários nomes, né? Então, nós estamos estudando bastante isso. Amanhã vai ter uma reunião através do Cisco Webex, que eu comprei o Cisco Webex para fazer a reunião. Eu tenho comigo o Dr. Guilherme Castanha, que é um especialista em telhados verdes, fazendo bastante coisa em São Paulo. O Guilherme Castanha, tem o Fernando, junto com ele, tem a Beatriz Codas, de uma firma, tem a Virgínia Sodré, tem o professor Paulo famoso, um professor Paulo da Faculdade de Arquitetura da USP, né? Então eu tenho a doutora Cecília, lá do Rio de Janeiro, eu tenho uma moça que está trabalhando, a doutora Mariana, que está fazendo doutoramento na Universidade da Itália lá, está fazendo doutoramento, e tem outra moça que está fazendo doutoramento também em Lisboa. Todo mundo participa através da internet. Então, amanhã nós vamos terminar essa norma, esse projeto de norma, aí vamos caminhar para a ABNT vai fazer uma composição de norma, aí vai para o público geral, para todo mundo, né? Nós temos que fazer uma minuta, um boneco, né, que chama, fazer uma minuta de norma, e nós terminamos a minuta de norma. Então, todos que estão fazendo isso aí, eu não gasto nada. Claro. Inclusive, eu estou gastando dinheiro que eu comprei esse Webex, eu pago por mês, uns R$90 por mês, né? Só para poder fazer essas reuniões, né? Para controlar as reuniões, tudo, né?
E você acaba de lançar o consumo de água em paisagismo, é isso, gastar um Então, livro? Esse livro seu aqui, que número que é? 48, 49? eu tenho 49 livros, né? Uhum. Tem 10 livros em papel, que nem esse aí. Uhum. E eu tenho, o resto está tudo digital. Esse também está digital, gratuito. Sei. Então, eu tenho livros bastante digitais que a turma pega, né? Eu tenho esse site pliniotomaz.com, Tomás é T-O-M-A-Z, você tem os livros todos digitais, você pega tudo gratuitamente. Sei. Então, pega do Brasil inteirinho. O pessoal pega muito do Brasil, de Angola, Moçambique, Portugal. A vez da França, tem brasileiros que estão na França, na Alemanha, Estados Unidos, né? Então, o pessoal fica sempre consultando o meu livro. Eu recebo toda semana, onde o pessoal viu o livro, né? É interessante, né? As coisas que eles pegam. Então, é gratificante para a gente. Claro. Eu também fiz agora o YouTube. Eu fiz 10, já fiz 10 YouTube de mais ou menos de 10, 13 minutos, né? Para falar sobre o método racional, o que é telhado verde, um monte de coisa assim. Em linguagem bem simples e bem direto, né? Sei. Sem ficar se perdendo nas coisas, bem objetivo. Esse projeto seu de água de chuva, como que tá? Como que foi? Eu vi que você fez uma palestra na SEAG. Você fez uma palestra na SEAG um tempo atrás, falando sobre esse projeto da água de chuva. Como é que funciona isso? Então, água de chuva foi assim, ó. Eu era conselheiro do CREA, de São Paulo, né? E eu lembro que eu fiz um livro, meu primeiro livro que eu fiz, chamado Conservação da Água. Eu fiz um texto pequeno lá sobre água de chuva. E eu fiz um monte de texto, eu fiz umas coisas lá sobre erros em fórmulas de matemática, de engenharia, erros. E eu achei tão bonito aquelas coisas que eu fiz, com derivada, aquelas coisas. Eu achei que aquilo ia ser um sucesso, né? Porque no Brasil ninguém tinha feito esse estudo. Eu baseei nos estudos americanos isso aí. Aí eu vi que está acontecendo uma coisa, ninguém deu bola para que eu fiz esse estudo. Poxa vida, aí a turma deu bola só para água de chuva. Aí a turma pediu, pô, doutor Pires, escreve um livro sobre água de chuva, eu preciso de mais informações. Aí eu escrevi um livro. Né? Eu sei que eu comecei a ver pessoal fazendo aproveitamento de água de chuva, tudo errado. Eu dei uma entrevista no CREA, era interessante que eles fizessem uma norma da BNT, né, para isso, senão é perigoso isso aí. Daqui a pouco vão fazer besteira, começa a morrer criança aí numa escola. Aí a BNT me chamou e falou para eu fazer uma minuta de água de chuva. E eu já tinha feito essa minuta de norma. Só para interessante, eu usei um método usado pela Força Aérea Americana de 1973. Poxa vida. O método Delfos. O método Delfos era o seguinte: no tempo dos gregos, tinha o templo de Apolo, dos Delfos. E lá tinha um lugar que saía gases, e tinha um tripé, ficava uma pitonisa. E ela cheirava aqueles gases, e você era o rei, fazia uma pergunta para ela, e ela te respondia. Lá era o oráculo de Delfos, né? Ela te respondia. E você interpretava o que ela falava, né? Então, eu usei esse método da Força Aérea Americana, eu convidei umas 12 pessoas, mais ou menos, sem uma saber da outra, e eu fiz a minuta de norma de água de chuva. Foi muito interessante. Eu usei esse método e saiu a minuta. E depois que foi feita a norma, eu fui dar uma palestra fui lá em Portugal. Eu dei uma palestra lá em Lisboa, né? Tudo isso. Fizeram um congresso de água de chuva lá e me convidaram lá. Ele falou assim, mas o senhor me convidaram? Não, o senhor é a pessoa mais importante aqui. Poxa vida. Os caras falaram assim, o senhor é o terceiro do mundo que entende de água de chuva. Eu conheço um da Alemanha, fulano, conheço do Japão, o senhor é o terceiro, a pessoa, para nós, que entende mais de água de chuva no mundo. Eu não, o senhor. Então, a maior pessoa do congresso é o senhor aqui. Poxa vida. Então, tinha gente da Espanha, das ilhas de Portugal, nossa, eu fiquei emocionado lá, Lógico que e pagaram tudo para mim, eu e minha mulher, me trataram muito bem. Aí eu dei uma palestra também na Universidade de Aveiro, né? Falei com o professor de Aveiro, aí o professor de Aveiro, junto com um amigo meu, o Vitor Simões, de Lisboa,
fizeram uma norma lá, portuguesa, eu dei a norma brasileira para eles, que eu levei, e eu sugeri fazer esse método da Força Aérea Americana. Tá. Então fizeram a norma lá, eu participei da norma através da internet, olha que interessante. Interessante, né? É um método de baixo custo e fizeram a norma, é muito semelhante à nossa norma da portuguesa da ANTIP, que chama. Mas é muito interessante. Essa norma nós temos ela funcionando bem, né? No Brasil, nós reformamos de novo a norma. Nós temos que ter norma para facilitar as pessoas, entendeu? Para não enganar melhor qualidade de vida, não enganar as pessoas, porque a pessoa quando tem norma, a pessoa tem medo, né? De fazer uma besteira e depois ter um processo, né? Nas costas. Esse caso de água de chuva resolveria bem problemas em escolas, né? Esse que é o... Guarulhos tem bastante água de chuva. É? Tem. Por causa de caminhões-tanque, tem muita escola com água de chuva. Mas o grande problema das escolas de Guarulhos, eu não sei se é do Brasil todo, é problema de manutenção. Sei. As escolas, é interessante que eu achava que certos problemas de escola tinham resolvido. No meu tempo tinha problema, quando eu trabalhei, as escolas tinham problema de manutenção. Muito problema. Aí eu pensava que, passei vários anos que eu estava aposentado, que tinha mudado. Não mudou nada, viu? Só que você tem 2 motores lá. Queimou o motor, em vez de trocar o motor, não toca. Fica o motor de reserva. Aí queimou a reserva para tudo, vai caminhar um tanque. Então, tem muita falta de manutenção na escola. E continua a mesma coisa. Verdade. Muito problema. Nossa Senhora. É um problema terrível a manutenção das escolas. Falta manutenção. Elas podem aproveitar a água de chuva. Você vai lá, não funciona nada, está tudo quebrado. É difícil de resolver. Dá uma tristeza, né, Plínio? Dá uma tristeza e continua a mesma coisa. Sei. Muda governo, sai governo, é a mesma coisa. Falta manutenção. Com toda essa chuva que deu agora aqui, já devia estar muita caixa d'água cheia já, né? Eu lembro, sabe, pra você ter uma ideia, quando eu entrei na prefeitura, eu lembro uma vez o Valdomiro Pompeu falou assim, vai, doutor Plínio, vai ter uma escola lá no Sadoquim, está parado por falta de luz. Está tudo parado, ninguém tem aula por falta de luz. Aí eu peguei o carro, fui lá na escola lá no Sadoquim, lá, que o prefeito falou para mim, eu fui lá, tinha um fusível queimado. Eu troquei o fusível, coloquei, peguei a luz, teve aula. Poxa, mas será que nem isso? Ninguém via nada, percebeu? Era muito comum essas coisas. Mas, nossa Senhora. Uma vez eu lembro no Senai, os caras ligaram para mim bravo, doutor Plínio, está sem água, Guarulhos, não tem água, não chega água. Como? Não está faltando água. Aí eu fui lá, os alunos fecharam o registro do cavalete. Está tudo sem água. Pô, mas ninguém foi olhar. Ninguém foi ver. Ninguém foi ver, poxa. Eu falo, mas você tem que olhar, pô. Ué, alguma coisa tem que fazer Você também. tem que aqui dentro, proteger o cavalete ali para ninguém olhar, mexer. Fecharam o registro. E está tudo sem água. Você Guarulhos não tem água. Como Guarulhos não tem água? Não tem água aqui. Não tem muitas água ali, né? coisas dessas, entendeu? Né? Não tem água ali, né? Hoje, então, o SAI vai levar água para o caminhão-tanque porque a bomba está queimada, não tem manutenção, entendeu? Isso é muito comum nas escolas. Mas muitas escolas têm aproveitamento de água de chuva. Verdade, é. E quem fez bastante isso aí, sabe quem foi? Foi o Pietá. O Pietá fez bastante. Não porque o Plínio falou, mas porque precisava. Sei. Você tem os telhados, você aproveita a água de chuva. Ele fez bastante coisa de água de chuva. Que bom, pô, que ótimo. Foi muito bom. Isso é muito importante, né? Bom, aí você percebeu que a SEAG estava quase lá dentro da prefeitura, você aí fez uma sede para ela na época. Então, a SEAG foi o seguinte, eu era presidente da SEAG, e a SEAG se reunia no meu escritório. Então, quando eu fazia reunião à noite lá no meu escritório, era a coisa mais gozada. Eu tinha uma geladeira, eu enchia a geladeira de cerveja e uísque. A turma vinha lá, enchia a cara de cerveja e uísque, não resolvemos nada. Aí uma vez, teve um secretário de obras que ele queria ser presidente da associação. Eu falei, faça o seguinte, ó, eu elejo você presidente da associação com uma condição, de você arranjar um terreno para nós. Pronto. Acertei com ele.
eu elegi presidente da associação e ele arranjou terreno para nós, que é aquele terreno da associação que está lá. Onde a SEAG está instalada até hoje. E aos poucos a associação foi fazendo tudo aquilo lá, entendeu? Sei. Foi feito pela própria turma da associação que foi feito, fizemos uma parte, cada presidente vai fazendo vai melhorando, Sim, entendeu? melhorando, exatamente. É. Então o Gilmar, por exemplo, tá indo muito bem lá, o Gilmar. O Gilmar. O presidente ele é muito esforçado, muito bom. E agora, atualmente, com esse problema com a situação da pandemia aqui, ele tem colocado muitas palestras online, né? Que ele tem feito muitas palestras aí. Tem. Pelo menos duas por semana, tem feito muito já essas palestras aí, né, Plínio? As palestras online são muito boas, né? Muito boas, eu gosto disso aí, é a capacitação dos engenheiros. Isso. Sabe que eu fico, assim, eu tenho 79 anos, né? Eu fico bobo quando a turma discute entre engenheiro, arquiteto, umas discussões, para mim, inúteis. Eu lembro há muitos anos, eu tinha uma firma de fazer projetos de engenharia, eu fazia primeiramente mais indústrias, né? O que eu achei gozado, que o maior projetista de cabines de força de energia elétrica não era um engenheiro eletricista, não era um engenheiro civil, era um arquiteto. Verdade. Era o melhor projetista do estado de São Paulo. Era um arquiteto. Então você vê que não tem nada a ver. Problema, não, o cara não pode, com o título dele. Depende da pessoa. Claro. A pessoa tem muita experiência, né? É gozado isso. Capacidade. Então, capacidade da pessoa. A pessoa tem que ter capacidade. Agora, o outro problema que está vendo no Brasil, que eu acho, é que está havendo muita escola de engenharia e arquitetura. E eles estão formando engenheiros, arquitetos, com pouco conhecimento. Mas a culpa não é do engenheiro ou do arquiteto. São da escola. A escola não está dando elementos para ele. Não está dando aula suficiente para ele. Lógico. A carga horária das escolas está muito baixa. Eles não estão ensinando direitinho os engenheiros que saem, né? Então, é um problema. Eu não sei como vai se resolver esse problema com curso de pós-graduação, o que vai acontecer, porque o pessoal se forma e fica todo mundo desempregado. Porque... Não tem a prática? Não tem a prática. Eu sei disso porque toda hora, às vezes, as pessoas ligam para mim, ô professor, eu quero calcular um negócio desse, você aprendeu isso na escola? Não, não aprendi na faculdade. O cara recém-formado, de 1 ano, 2 anos, não aprendi nada. Pô, entendeu? A pessoa está aprendendo pouca coisa na escola, né? Então, o culpado não é o aluno, o culpado é a escola. Falta conteúdo, né? Falta conteúdo. A escola tem que dar mais matéria para a pessoa. Ou então se aprofundar mais no assunto, né? A escola tem que dar mais matéria para se aprofundar no assunto. É que eles diminuem a carga horária e é ruim isso. Então fica muito ruim. É ruim quando o aluno vai fazer alguma coisa, ele tem dificuldade, né? Claro, lógico. Ele vai fazer uma entrevista para arranjar um emprego numa firma. Eu sei disso que eu vejo isso toda hora, né? A pessoa faz a entrevista, 5 minutos, já manda a pessoa embora. Porque a pessoa não sabe um monte de coisa, entendeu? Verdade. Não que a pessoa é burra, ela não aprendeu na escola. Não aprendeu. Entendeu? Não aprendeu. Não teve espaço suficiente o currículo da escola não foi condizente com o trabalho que ele poderia ter feito. Mas sabe o que é gozado? Viu? Eu tenho coisa que eu sou meio assim, conservador, né? Que quando eu estudei na Poli, eu tinha aulas de manhã e à tarde. Tinha 8 horas de aula por dia. E nós tínhamos aula de laboratório, né? Laboratório de motor, de corrente alternada, corrente contínua. Eu tive química tecnológica geral, eu tive aula de química, de plástico. Vi até octanagem de gasolina. Eu vi um monte de coisa que hoje não tem mais nada. Mas nós tínhamos aula prática, aula de hidráulica, nós tínhamos aula de bomba, perda de carga, tudo. Então, quando eu fui trabalhar no SAI, eu lembro que eu peguei 2 engenheiros de Minas Gerais que vieram trabalhar comigo, que um professor meu que indicou lá, o Maurício Geinstein, ele dava aula na Poli e dava aula lá em Uberaba. E eu achei tão gozado que eles tinham aula só de quadro negro. Eu falei, você não fizeram pesquisa disso? Não, nós tínhamos aula com bombas, verificava tudo, golpe de Ariete e tal. Você verificava na prática, né? Eles não tinham aula só de quadro negro. Então, eu achava que todo mundo tinha a mesma aula. Eu tinha um professor melhor, mas tem coisa que eles não têm, entendeu? Tá certo.
Plínio, nós não temos mais tempo. Tá bom. Nosso tempo já está realmente esgotado. Tá bom. Muito obrigado pela sua atenção. O Plínio, ele é a história viva de Guarulhos, não é verdade, Plínio? Obrigado. O Gilmar que gosta de comentar isso de você. Mas se alguém quiser conversar com você, onde acha você? www.pliniotomás, é isso? pliniotomás.com, isso. Então, meu site lá tem o meu telefone, tem tudo lá. Tem tudo lá? Tem tudo. E também os seus livros também são todos lá? Estão todos livros, 49 livros, estão todos gratuitos para pegar à vontade. À vontade, né? Eu estou sempre atualizando os livros. Ok, muito obrigado, Plínio. Obrigado pela sua gentileza, obrigado mesmo. Daríamos para nós conversarmos aqui o dia todo, né? Obrigado. Isso é muito interessante, né? Ok. Esse aqui é o programa ASEAG em Foco. Obrigado pela sua atenção e também pelo nosso patrocinador lá, o Varejão do Ferro. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.